Olá, querido irmão em Cristo Jesus, Shalom, Adonai. Você já leu esse texto de João, capítulo 4? Eu tenho quase certeza que você é leitor deste texto, devido à sua grandeza. Eu não sei se você o compreendeu amplamente, se você o interpretou corretamente. Entendeu? Este texto ele traz o relato de um encontro entre Jesus e uma mulher de Samaria. E existem alguns aspectos deste encontro que precisam de um esclarecimento maior, de uma elucidação maior, porque são aspectos intrigantes. E aquilo que é intrigante acaba instigando a pessoa a pesquisar. Então todo leitor deste texto, ou todo intérprete deste texto, já entendeu que para compreender este texto em sua amplitude, é preciso se reportar ao contexto histórico. Porque o contexto histórico, ele elucida o texto, ele esclarece o texto. O contexto histórico, eu diria que é um conjunto de circunstâncias que formam o texto. O contexto histórico está um tanto além do contexto simples, que é o antes e o depois. Ele está também muito além do contexto remoto, que são os textos paralelos a um texto. Então, se reportando ao contexto histórico, é que você vai compreender este encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Por exemplo, o que a mulher samaritana quis dizer com estas palavras? Nossos pais adoram no monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Olha, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Lá no Monte Gerizim estava o templo dos samaritanos. Em Jerusalém estava o templo de Herodes, que era o templo sagrado dos judeus. Em seguida Jesus Cristo disse-lhe Jesus, mulher, mulher, crê-me que a hora vem e já chegou. O que Cristo quis dizer com essa expressão, a hora vem e já chegou? Em seguida ele diz em que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em seguida ele diz, vós adorais o que não sabeis, dizendo Jesus. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Cristo é judeu. Os judeus eles são mais fiéis à esperança messiânica. Entendeu? Mas o que Cristo quis dizer com esta expressão? Aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas do que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Entendeu? Jesus está usando a metáfora da água para ilustrar a salvação. Para mostrar que nele não existe etnicismo. Nele não existe contenda política e religiosa. Que ele é, metaforicamente, a fonte de água que jorra para a vida eterna. E esta fonte é acessível a todos. A todos. Agora, queridos, o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Samaria era uma região do Oriente Médio. E nessa região ficava a cidade de Siquém. E nessa cidade estava um poço de Jacó,
onde a mulher constantemente ia tirar água para o seu sustento. E num determinado momento ela ouviu uma voz mansa e suave, porém penetrante e poderosa, que dizia: mulher, dá-me de beber. Aí Jesus abriu diálogo com aquela mulher, causando nela curiosidade. Ela chegou a perguntar: onde tens essa água? Isso é curiosidade. Mas Cristo começa a avançar no diálogo com aquela mulher e ele transforma essa curiosidade no desejo de beber, em sede de beber água viva. A mulher chega a dizer: dá-me desta água, para que eu não volte mais aqui. Então você observa que o método, eu diria que o método mais eficaz de evangelismo foi esse utilizado por Jesus. Agora, queridos, vamos nos reportar ao contexto histórico, porque é o contexto histórico que vai elucidar o texto. É o contexto histórico que vai tornar o texto mais compreensível. Não se deve interpretar o texto isolando o texto do seu contexto. Porque aí a pessoa fica só no campo das conjecturas, no campo das pressuposições, no campo dos achismos. E o texto descontextualizado é trilhar o caminho de heresias. Um texto descontextualizado é abrir porta para a desconstrução do texto. Então vamos nos reportar ao contexto histórico de João, capítulo 4. Eu espero você.